O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Estimados irmãos, celebramos, depois das alegrias pascais que concluímos no último domingo, com a solenidade da Santíssima Trindade, com a solenidade de Pentecostes, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. As alegrias pascais se concluíram e um domingo após a conclusão deste tempo da Páscoa, em que a manifestação grandiosa de Deus acontece através da ressurreição do seu Filho, nós celebramos o mistério da Santíssima Trindade. Vejam, quando nós celebramos Pentecostes, o mistério pascal, isto é, a Páscoa do Senhor, o mistério do Natal e todos os outros mistérios da nossa fé, nós celebramos mistérios que falam a respeito dos atos que Deus realizou ao longo da história. Por exemplo, quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando o fato de que o Deus que em nós cremos saiu do alto dos céus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, e veio se fazer carne aqui no meio de nós. Então nós estamos celebrando uma ação divina na qual Deus sai dos céus e vem aqui habitar no meio de nós. Na ressurreição, nós estamos celebrando o fato de que Jesus rompeu o inferno, venceu a morte, venceu o pecado e nos deu a vida nova. Na ascensão, nós estamos celebrando uma outra ação divina. Jesus, que é levado, que é por si mesmo, vai ao céu, sobe aos céus, está sentado à direita do Pai. Em Pentecostes, nós celebramos uma outra ação divina. É Deus quem nos dá o seu Espírito. Hoje, quando nós estamos celebrando a Santíssima Trindade, nós não estamos celebrando nenhuma ação de Deus na história. O mistério que nós estamos celebrando no dia de hoje, nós estamos celebrando, é o maior mistério da nossa fé, por isso que a igreja coloca no catecismo, que é o mistério central da nossa fé, mas nós não estamos celebrando uma ação específica de Deus. Nós estamos celebrando Deus nele mesmo. Quem é Deus?
Todos os outros mistérios nós celebramos ações divinas. Hoje nós celebramos o mistério de quem é Deus. E é por isso que é muito dramático falar sobre esse mistério. Nós vamos encontrar Santo Agostinho, que escreve um tratado sobre a Trindade, tantos outros santos que vão escrever muitos tratados a respeito da Santíssima Trindade, e todos os santos vão dizer que por mais que a gente fale de Deus, por mais que a gente tente compreender aquilo que Deus é, nós nunca vamos chegar à totalidade. Por isso que o mistério da Santíssima Trindade é sempre muito difícil de ser expresso. E qual é o segredo? Talvez para que a gente se aproxime mais. Existem ao longo da história, muitos santos que tentaram usar de analogias para fazer a gente tentar entender. Porque, olha, primeiro, nós não cremos, como católicos, que a nossa fé é uma fé triteísta. Ou seja, nós não cremos em 3 deuses. A nossa fé diz que nós cremos num único Deus, que é 3 pessoas. É uma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos que essas 3 pessoas não passaram a existir. Existem desde sempre. Então, não houve um tempo em que o Pai não era Pai. Sempre o Pai foi Pai. Não houve um tempo que o Filho não existia. Sempre o Filho existia. E não houve um tempo que não existiu o Espírito Santo. Sempre existiu. Então, as 3 pessoas coexistem em si eternamente. E aí você já começa a bugar. Mas como que é Pai e o outro é Filho, e ele é Pai desde toda a eternidade e ele é Filho desde toda a eternidade? Por isso que a igreja diz que existe, em relação ao Pai e o Filho, o mistério da geração. O Pai gera o Filho. E a geração deste Filho é o Espírito Santo. A geração eterna, o amor eterno deste Pai por este Filho é o Espírito Santo. Ou seja, quando nós fazemos alguma coisa, vamos pensar. Quando você resolve dar tudo de si para uma pessoa. Se você dar tudo de si, o que vai acontecer? Você se acaba. Então você resolve, eu vou dar 100% do Padre Rogério para uma pessoa. Você se destrói. Só que no céu, o Pai, ele dá tudo para o Filho. Ele dá 100% para o Filho. Porque ele é aquele que ama o Filho. Então, este amor do Pai pelo Filho é 100%. O Pai não fica com uma reserva, eu vou amar o Filho e vou deixar uma reservinha de 10%. Porque se ele deixasse uma reserva de 10%, o Filho seria inferior ao Pai. E não existe inferioridade entre as pessoas divinas. Estão no mesmo pé de igualdade. O Pai é Deus quanto o Filho é Deus, quanto o Espírito Santo é Deus. Mas, Padre, então vamos fracionar. Então vamos dizer que a Trindade é como se fosse 33,333% é o Pai, 33,3% é o Filho e 33,33% é o Espírito Santo. Não é isso, porque você dividiria. Mas então, se o Pai é 100%, o Filho é 100% e o Espírito Santo é 100%, dá 300%. Não, é 100%. Bugou, né? É isso mesmo. Se bugou a cabeça, nós chegamos ao mistério da Santíssima Trindade. É isso. Padre, mas complicou mais. É isso. Se complicou, é o mistério da Santíssima Trindade. Este é o mistério que nós estamos celebrando. Como os padres da igreja tentaram explicar isso? Um dos padres, e essa expressão está no Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar a respeito do mistério da Santíssima Trindade, que o Pai é como se nós disséssemos, o Pai é a voz. O Filho é a palavra, porque ele é a palavra eterna. E o Espírito Santo é o sopro. Essa foi uma imagem que os padres da igreja adotaram para tentar explicar o mistério da Santíssima Trindade para as crianças. Se para os adultos é difícil, o que dirá explicar isso para as crianças? Então veja, olhando agora para o Padre Rogério, presta atenção. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. O Pai é a voz. Vocês estão ouvindo minha voz? Sim. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, eu estou usando de uma analogia, tá? É o Filho, a palavra. Eu estou usando uma voz
Estou usando de uma palavra para transmitir. O Espírito Santo é o sopro. Tente falar sem assoprar para ver se você consegue. Não tem. As três coisas estão unidas. O Pai é a voz. O Filho, a palavra. E o Espírito Santo é o sopro. Usando essas três coisas, você faz o quê? Você comunica. Tente falar sem soprar. Você não consegue. Você não consegue transmitir uma palavra sem a palavra. E você não vai conseguir fazer isso sem a voz. As três coisas estão unidas, mas cada um é independente. Nós podemos usar uma outra analogia, que também foi muito usual na história da igreja. O sol. O sol, ele é por excelência um astro que transmite o quê? Luz. O que faz com que as coisas tenham vida? É a luz que é transmitida pelo sol. Mas nós sabemos também que o sol, ele queima. Agora, o fato da luz existir, ela existe no sol. O fato do sol queimar, ele existe no sol. Então, as três coisas estão unidas no sol. Assim, nós usamos destas analogias para tentar entender esse mistério. Mas, padre, já que nós estamos falando de Deus nele mesmo, deste mistério que a inteligência humana não consegue alcançar por causa da nossa limitação humana, por causa do nosso limite criatural, o que esse mistério tem a ver com a minha vida? Eu não estamos falando disso daqui, que legal, tentar compreender a Santíssima Trindade. Nós estamos falando daquilo que Deus é nele mesmo, mas o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso implica na minha vida? Veja, em primeiro lugar, isso tem uma implicação seríssima na nossa vida. Porque se o mistério da Santíssima Trindade é um mistério de Deus nele mesmo, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando daquilo que é a finalidade da nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica recorda que nós fomos criados para amar e conhecer a Deus. Essa é a finalidade da tua vida, essa é a finalidade da minha vida. Nós somos feitos para isso. Para que você existe? Para ser mãe? Não. Você existe para ser coroinha cerimoniário? Não. Você existe para trabalhar? Não. Para que você existe? Você existe, como recorda Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, princípio e fundamento. Você foi criado para amar e conhecer a Deus. É isso que você existe, é por isso. Se você existe para conhecer e amar o Criador, então você precisa fazer com que todas as coisas da sua vida cheguem a esse fim, que é conhecer e amar a Deus. Mas como que nós vamos conhecer a Deus na essência, se Deus na essência é um mistério? O Evangelho de hoje nos dá o caminho. Jesus, antes de subir ao céu, então, os discípulos se prostram diante dele e Jesus diz: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Por isso, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que vos ordenei. O mistério para que nós entremos em Deus, na intimidade de Deus, qual é? Qual que é o meio para nós entrarmos na comunhão com Deus? O meio para nós entrarmos em comunhão com Deus é... Vocês não sabem qual que é o meio para entrar em comunhão com Deus? No mistério da Trindade? Tem só uma coisa que faz você entrar na Trindade. Vamos? Isso, glória a Deus. Jesus. Ele é, como diz o apóstolo Paulo, o mediador. Ele é o pontífice, ele é a ponte. Se você quer entrar na Trindade, você precisa de Jesus. E é por isso que os discípulos se prostram diante de Jesus e reconhecem que Jesus é Deus. Se você quer entrar na intimidade da Trindade, você precisa de Jesus. Quanto mais você amar Jesus, mais você vai entrar no mistério da Trindade. Então você precisa atingir esse objetivo. Eu preciso querer amar, conhecer cada vez mais Jesus. Por quê?
Porque é Jesus que sai lá da Trindade e vem nos revelar aquilo que Deus é nele mesmo. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não entramos no mistério de Deus. Para entrar no mistério de Jesus, então o que a gente precisa? Nós queremos ir para a Trindade, sim ou não? Mas para entrar na Trindade a gente precisa de quem? Precisa de quem? Precisa de quem? Vocês vão decorar as coisas, porque numa próxima homilia, se eu perguntar isso aqui, você tem que saber. Então, eu quero entrar na Trindade. Para entrar na Trindade eu preciso de... Mas como que eu faço para entrar na vida de Jesus? Para entrar no mistério de Jesus. Quais foram os instrumentos que Jesus deixou para nós termos acesso? Uma vez que ele subiu aos céus, nós celebramos há 2 semanas. Ele foi para o céu e disse que não ia nos deixar sós, mas ele ia mandar o Espírito Santo, o Paráclito. E com o Espírito Santo, Jesus nos deu o quê? Os meios ordinários para entrarmos nesta vida de amizade com Deus, que são os sacramentos. Jesus institui um organismo sacramental para permanecer conosco. O primeiro deles nós encontramos no Evangelho de hoje, batismo. Batismo é o sacramento que te insere na vida da Trindade, por excelência. Quando as crianças são batizadas, e por isso a igreja sempre teve pressa de batizar as crianças. Por quê? Porque o batismo infunde na pessoa um organismo sobrenatural, infunde a graça. Hoje nós vemos as pessoas cada vez mais retardando o batismo, postergando o batismo. Vai deixando o batismo, está com 3 meses, 4 meses. Não, isso deve ser feito quase que de maneira imediata. Santa Teresinha foi batizada no dia seguinte, porque seus pais entendiam o valor do batismo. O batismo é um meio de infusão da graça. Então a gente precisa ter urgência, porque mais do que aplicar vacina nas crianças, que tem o seu grau de importância, nós precisamos infundir o maior de todos os instrumentos que infunde a graça. Porque o que adianta a criança estar vacinada, livre de todos os vírus, mas ainda é pagã, não é cristã? E com isso não estou dizendo que as vacinas não têm o seu grau de importância. Eu estou dizendo que o batismo é muito maior do que qualquer vacina. É isso, espiritualmente. Porque o batismo salva a tua filha eternamente e dá a vida sobrenatural para seu filho. Mas os pais vão lá, vão batizar quando a gente tiver um dia para fazer um almoço, quando a gente puder chamar aquela cicrano de padrinho. O padrinho não faz diferença alguma no batismo na vida da criança. Não é o padrinho que vai fazer com que a criança seja batizada. O que eu quero é a graça santificante no coração do meu filho. Eu quero transformar meu filho em filho de Deus. E o único meio disto acontecer se chama batismo. Por isso que Jesus diz: vão, esparramem pelo mundo o batismo. Batizem todos os povos, no nome da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E não para por aqui. E ensine a observar tudo o que vos ordenei, tudo que vos ensinei. Então nós precisamos ensinar as pessoas. Não basta só batizar. É preciso tirar as pessoas da sua ignorância e levá-las para a verdade. E fazê-las conhecer Cristo. E para a gente conhecer Cristo, a gente precisa do quê, meus filhos? Ter vida sobrenatural. A gente precisa de confessar. A gente precisa comungar bem. A gente precisa buscar os meios que vão nos inserir na vida de Cristo. E os meios ordinários que nos inserem na vida de Cristo são os sacramentos. Ter vida espiritual. Então você aprender a comungar bem, aprender a se confessar bem, aprender a ter intimidade com Jesus. Porque quanto mais amigo de Jesus você for ficando, mais você vai entrando no mistério da Trindade. Santa Elizabeth da Trindade, que é uma santa carmelita, grande carmelita, ela escreveu muito. Santa Elizabeth é um fenômeno muito interessante. Ela não é muito conhecida por nós, né? Elizabeth da Trindade. Mas ela foi contemporânea de Santa Teresinha. No mesmo tempo em que Santa Teresinha entrava no Carmelo de Lisieux, ela entrava no Carmelo de Dijon. Foi diferença de 2 anos.
Quando morre Santa Teresinha, alguns anos depois, morre Elizabeth da Trindade. As duas foram carmelitas em Carmelos diferentes, uma em Dijon e outra em Lisieux, mas ambas tiveram um caminho de santidade. Santa Teresinha se tornou muito mais conhecida no mundo. Hoje, se você fala sobre Santa Teresinha, a devoção a Santa Teresinha é espalhada por todo o mundo, porque ela ensinou a pequena via e tal. Mas Santa Elizabeth também tem um itinerário muito interessante. Tanto que ela recebeu esse nome de Elizabeth da Trindade e levou a sério o que isso significava. Ela era a Isabel da Trindade. Teresinha era do Menino Jesus e, consequentemente, sendo do Menino Jesus, também é da Trindade. Mas Elizabeth levou tão a sério o nome dela que ela fez do seu caminho de santificação uma vida devotada à Trindade. De tal modo que ela escreveu um ato de consagração à Santíssima Trindade, assim, que é algo fenomenal, em que ela fala da entrega de si mesma à vida trinitária. Como nós precisamos disso? Como nós precisamos estar inebriados da vida da Trindade? Como nós precisamos estar cheios da vida da Trindade? Porque a Trindade é o nosso tudo. Nós fomos feitos para conhecer e amar a Trindade. Esse é o mistério do qual nós iniciamos essa Santa Missa. Esse é o mistério do qual nós vamos encerrar essa Santa Missa. Tudo o que nós fazemos é em nome da Trindade. É o mistério de Deus nele mesmo. Como que a gente faz, e aqui eu dou uma última explicação sobre a Trindade, para que a gente consiga entender de maneira mais razoável aquilo que é o mistério. Se eu falasse, se vocês olharem para o Padre Rogério, por exemplo, vocês conseguem ver aqui uma pessoa que manifesta ações. Então, ele vai, prega, eu vejo que o Padre Rogério atende as pessoas e tal. Isso são ações. Mas estas ações não falam de mim. Então nós vemos as ações de Deus. As ações de Deus são manifestações de Deus, mas elas não falam de Deus nele mesmo. Ou seja, o que é o Rogério em si mesmo? Um mistério. Um mistério que eu conheço parcialmente, eu não conheço na totalidade, mas que eu conheço em partes. E que se eu não disser o que ele é aqui dentro, vocês nunca vão saber. Vocês podem olhar para mim, vocês podem fazer uma análise psicológica, uma análise total do Padre Rogério, mas vocês nunca sabem o que passa dentro do meu coração. Assim mais ou menos é com Deus. Deus nele mesmo, nós não sabemos o que ele é lá. Nós sabemos de Deus a partir daquilo que Deus faz. Suas ações revelam um pouco do que ele é, mas nós não sabemos tudo o que Deus é. Por quê? Porque Deus não cabe nos nossos esquemas mentais. Não tente colocar Deus nessa caixolinha chamada cabeça. Perca de tempo. É por isso que Santo Inácio de Loyola diz que a nossa finalidade é conhecer e amar o Criador. Então conheça aquilo que Deus revelou, busque no mistério da oração entrar na intimidade com Ele e queira amá-lo. Não queira compreender Deus. Tem pessoas que dizem: Padre, eu não consigo compreender Deus, por que razões as catástrofes acontecem? Você nunca vai entender. Por raciocínios humanos e por uma lógica humana, você vai passar a vida inteira tentando escrever, fazendo cálculos, e você não vai entender. Existem razões que nós não concebemos e nós não sabemos que estão no mistério de Deus. O Papa Bento XVI, uma vez, em 2006, ele estava no encontro com crianças. E ele abriu a possibilidade para as crianças fazerem perguntas para ele. Então as crianças começaram a fazer perguntas. E uma das crianças perguntou assim para o Papa Bento XVI: por que Deus permite os terremotos no mundo e que tantas pessoas e crianças morram? Aí o Papa Bento XVI olhou para ela e respondeu que existem coisas, inclusive o mistério da iniquidade, isto é, o mistério do mal, que escapam da nossa razão. E que nós só os compreendemos à luz da fé. Ou seja, quando nós colocamos o mistério de Cristo, através do seu sofrimento, diante de todos esses mistérios. Senão a gente não entende.
Por que uma mãe precisa sofrer com a perda do seu filho com 1 ano de idade? Padre, que cruel. Por que Deus permitiu isto? Essas são as perguntas humanas. São razoáveis, porque nós as fazemos. Mas determinadas respostas só atrapalham. Existem aquelas pessoas de plantão que acham que são mensageiros divinos, mas prestam mais um serviço para o demônio do que para Deus. Ai, é a vontade de Deus. Ai, tem que compreender. Não, que nós temos que compreender, isso é verdade. Que haja ali uma manifestação da vontade divina, isso é verdade. Mas não ajuda a responder o problema. A dor que a pessoa está sentindo não vai ser amenizada com isso. O que a gente faz? A gente permanece junto e faz com que a pessoa, no tempo oportuno, compreenda que todos os mistérios, por mais dramáticos que eles possam ser na nossa vida, estão debaixo do mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só os compreendemos no mistério da cruz. Quando a gente olha para a cruz e vê, nós estamos sofrendo com essa dor da perda de uma pessoa que amamos? Estamos. A Virgem Maria também sofreu. Olhamos para Cristo. Jesus não é o justo com J maiúsculo? Sim. Foi injustiçado? Foi. No entanto, Ele nos ensinou que mesmo sendo injustiçado, Ele rezou por aqueles que cometeram os algozes contra Ele. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quando nós estivermos numa situação dramática, da qual nós não encontramos através dos raciocínios humanos uma resposta, a gente coloca isso tudo debaixo do mistério da cruz. A cruz é o instrumento para se compreender o sofrimento e a dor. Você poderia se perguntar, quando você entra no hospital do câncer, por exemplo, em Londrina, crianças com 3, 4, 5 anos, e você vê o sofrimento, aquelas crianças com a cabecinha rapada, magras, e passando por aquele processo de quimioterapia doloroso. As mães, certamente, quando veem aquilo, dizem, eu queria sofrer no lugar. Como que você fala? Mas as pessoas podem se perguntar, onde está Deus nisso daqui? E Deus está mais perto do que a gente imagina. É aquilo que Bento XVI disse, o mistério do mal e da iniquidade, que são consequências do pecado, nós só conseguiremos compreender debaixo da cruz de Cristo. Então joga tudo debaixo da cruz de Cristo. Que uma gota do sangue de Cristo nos faça compreender isto. E entendermos que nos desígnios de Deus, Deus tira do mal um bem. Então Deus há de fazer com que aquele mistério se torne grande. E seja um mistério de salvação. Porque a cruz de Cristo é um mistério de derrota. É um mistério de injustiça. Mas o que Deus fez através da cruz? Deus tirou a nossa redenção. Então aquilo não é fracasso. Aquilo não é derrota. Aquilo foi o mistério da manifestação do amor de Deus. Veja, compreenderam? Deus não dá para ser compreendido. Nós não conseguimos compreendê-lo. Resta de nossa cabeça fazer o que, meus filhos? Incline a sua cabeça e diga, quando você não conseguir compreender Deus, porque de fato não é compreensível, abaixe a sua cabeça e diga, Senhor, eu vos amo, mas não vos compreendo. Ponto. Olha que oração bonita e sincera. Quando você estiver na cruz do sofrimento, meu Deus, eu vos amo, mas eu não compreendo as razões pelas quais eu preciso passar isso. Isso não é nenhuma blasfêmia, não é nenhuma ofensa a Deus. Eu não estou conseguindo compreender. Mas vós que sois a sabedoria infinita, a inteligência infinita e que alcança todas as coisas, que alcança o fim da minha vida, sabe que através desse sofrimento, e o Senhor tem usado, este sofrimento, esta provação, essa dor, vai ser instrumento para a minha salvação eterna. Se for para ser assim, que Deus nos mande mais sofrimentos. Mas padre, que loucura que é esta? É a loucura do amor. É a loucura do amor dos santos. É a loucura do amor de Cristo. É a loucura que invade a vida de tantos que gastaram sua vida e não foram egoístas.
mas entregaram por quê? Porque conheceram Deus no seu mistério. Queridos, peçamos ao Deus infinito de amor que se manifesta na Trindade, que nos faça conhecê-lo cada vez mais. Que Jesus nos leve a participar da vida da Trindade e que possamos conhecê-lo cada vez mais. Meu Deus, eu vos amo, mas não vos compreendo. Que essa possa ser a nossa oração diante das contradições e dificuldades da nossa vida. Ó Maria, vós que sois nossa terna e doce mãe, e que Deus deu a graça de participar na geração, na humanidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Eterno, faça-nos entrar cada vez mais no mistério do coração do nosso Deus. Amém?